Olá, estrelas! O meu nome é Solange Prado e hoje eu estou aqui para falar sobre o segredo das sementes de amor. O tema que eu vou desenvolver hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o Tarcísio Meira, vou falar sobre a vacina, vou falar sobre os chamados que a gente tem ao longo da vida. E antes de desenvolver esse tema, eu quero chamar a atenção de vocês para a ONG dos Cães da rádio. A razão de eu ter vindo até aqui é a ONG da rádio e através dessa minha vinda eu consigo, por causa do amor aos cães, trazer um pouco desse afeto que eu tenho com o ser humano. Eu falo sempre, a dor do outro me machuca e a alegria do outro me deixa muito feliz. E é assim que a gente tem que seguir a vida copiando os nossos animais, porque eles são grandes professores que nos ensinam a amar e a perdoar, e às vezes a gente leva a vida toda e não aprende, mas é super importante porque o aprendizado começa todo dia. Hoje é o primeiro dia do resto da sua vida, então você pode dizer que hoje é o seu ano novo. Sempre quando a gente tem a oportunidade de recomeçar, é um ano novo na vida da gente. Que a gente tem a possibilidade, a oportunidade e o privilégio de mudar a história da nossa vida. Então, eu falo que sempre os animais são eventos motivadores. Quem tem um animalzinho em casa, quem é afetivo com os animais, que entende e sofre com a dor dos animais e recebe o amor desses animais, sabe o que eu estou falando. Quem já teve um gatinho, um passarinho, um bichinho qualquer. E assim, se você não tem, amiga estrela, amigo interestelar, um animalzinho na sua casa, eu não vou conseguir explicar para você o que é essa emoção, que ela é forte, ela é profunda, ela é envolvente, é um amor. E seria como explicar as cores, explicar o arco-íris para um cego. Não dá para entender. Só quando você tem um cãozinho olhando para você e sorrindo para você, e feliz com a tua chegada, é que você vai entender o tamanho do afeto que eles têm por nós. E o animalzinho, o cachorro, ele vive na quarta dimensão. Não sei se vocês sabem, ele acessa muito bem a quarta dimensão. Então você fala assim, nossa, eu estava a 3 quilômetros de casa e o gato sentiu, o cachorro sentiu, o passarinho começou a cantar. Sim, é porque como eles acessam a quarta dimensão, que para nós a gente acha assim, né, tudo é muito fantasioso, às vezes parece até mágico, feitiçaria, né, espiritismo. Não, gente, isso é frequência quântica, isso é ciência. Isso é o que o Kardec colocou nos livros do Evangelho segundo o Espiritismo e que a gente às vezes acha que tudo é religião, tudo é bobagem. Não, tudo é ciência. A ciência e a espiritualidade, elas vão convergir e vão provar para nós tudo o que a gente pensa que é mágico, é ciência. É que teve uma época que não dava para fazer isso. Quem falava sobre espiritualidade era queimado na fogueira, queimavam as bruxas, né? Porque diz que todo mundo que tinha intuição eram bruxas. E hoje você vê, as crianças já nascem falando de vidas passadas. Relembram de vidas passadas, falam como foram, quem foram, onde moraram, o nome das famílias. Então, nós precisamos estar mais atentos a tudo isso. Eu agradeço aos novos inscritos no canal. Eu brinco que eu quero chegar em 1 milhão, né? Eu quero mesmo, eu vou chegar em 1 milhão e faltam só 999.500, porque hoje eu cheguei no número 500 de seguidores no YouTube. Isso é muito legal. É a mensagem chegando para muita gente. Pessoas, a gente ampliando o nosso leque, ampliando tudo isso que a gente tem vontade de compartilhar com as pessoas. E eu sempre falo aquele assunto que está fervilhando nas redes sociais, que aconteceram na última semana e que nos deixam ainda impactados. Que foi a passagem do Tarcísio Meira. Um grande nome na cultura, um grande nome dentro das nossas casas. São pessoas que elas são tão familiares a nós que é como perder um ente da família.
Porque essas pessoas entraram nas nossas casas, mexeram com a nossa emoção, com o nosso imaginário, com os problemas do dia a dia. Muitas vezes, e esse que eu entendo que deveria ser o propósito, mostrando saídas e soluções para a gente. E o Tarcísio, ele foi um grande ator. E ele tinha tomado as 2 doses da vacina. Então, eu quero falar com vocês um pouquinho sobre isso, porque as pessoas falam assim... Eu vou falar de algumas pessoas que encaram a imprensa ou querem fazer carreira em cima de corpos empilhados. Então, não deem ouvidos. Olha, tá vendo? Tomou a 2ª dose da vacina e morreu assim mesmo. Sim, vamos entender como é que funciona. O que impede a entrada do vírus, amigas estrelas, amigos interestelares, é a máscara. A máscara impede a entrada do vírus. Você passar álcool nas mãos, sim, mata o vírus. Você procurar ficar com ambientes ventilados e não aglomerar, é um impedimento. A vacina não impede a entrada do vírus no seu corpo. Ela é mais um elemento para te ajudar no combate ao vírus. Então, as pessoas falam assim, eu tomei vacina, agora eu posso aglomerar, eu posso isso. Não pode nada. Essa pandemia não terminou, nós estamos com uma variável nova, que é a variável Delta, que não tem vacina, que necrosa partes, às vezes, do osso da face, as pessoas que têm tendência a ter sinusite. Então, é necrose, não tem vacina. É cirúrgico, tem que raspar o osso. Então, a gente tem que prestar atenção que os nossos amigos espirituais nos contam o seguinte: esse movimento pode demorar mais ou menos uns 10 anos, né? Esse movimento dos vírus. E eles vão mudando, e daqui a pouco pode acontecer da vacina perder a sua efetividade. Então, nós já vamos entrar num momento que nós vamos entrar no terceiro reforço da vacina. Por quê? Porque o vírus sofre mutação. Mas a pessoa tomou a vacina, ela tem alguma comorbidade já, como a gente fala, ela já tem algum comprometimento, ela é diabética, ela tem 80 anos, 85 anos, ela tem mais idade, então eles vão ser mais susceptíveis. Faz 1 ano que eu visito a minha mãe, eu chego, sento, eu fico uma distância dela de 2 metros mais ou menos, eu não abraço a minha mãe, a gente conversa um pouco, ela abre a janela, nós ficamos as 2 de máscara, minha mãe tem 83 anos, pede para não receber visitas, né? Então abre a janela, abre aqui, abre ali, e a gente conversa e depois eu vou embora. Então a gente tem que tomar cuidado, eu vejo que tem gente já dando beijo, às vezes eu fico sem graça, a pessoa me encontra e vem me beijar no rosto. Então, assim, qual é a parte, gente, que essas estrelas não entenderam? A pandemia não acabou, portanto, não aglomerem, tomem cuidado. Mas se eu sou jovem, eu não pego. Tá bom, mas você pode levar o vírus para sua casa e matar todos os seus avós, todas as pessoas da terceira idade da sua família. Quem fizer isso vai responder por isso. Então, vamos tomar cuidado com as aglomerações. Se você estiver num lugar que tem muita gente, continua com a máscara. Para proteger as outras pessoas, porque as outras pessoas também não sabem de onde você veio. Então, é importante que nós mantenhamos essa disciplina. Então, os seres nos dizem assim, aquele que for disciplinado, aquele que usar máscara, aquele que respeitar o próximo, porque não respeitou o próximo até hoje, agora você vai ter que respeitar, porque se você não respeitar, o preço vai ser alto. Todos nós vamos responder por essas questões. Então, a questão da vacina é uma questão importante. Eu ouço ainda o absurdo de gente falando que não vai tomar vacina, porque esse político falou, porque aquele falou. A vida é sua e a decisão é sua. Aquele que desencarna, desencarnou porque não tomou a vacina, é considerado suicídio pela doutrina espiritual. De novo, a doutrina não é religião, ela é uma forma de viver corretamente, eticamente, da melhor forma possível, da gente se relacionar, compreender o outro. A gente sempre tem que lembrar do Chico Xavier.
sabe? O Chico Xavier, ele veio trazer uma mensagem. E a gente foi super privilegiado em ter o Chico Xavier ter nascido aqui no Brasil. Ele é uma personalidade mundial. Não existe ninguém na história que a gente conheça que teve tamanho altruísmo, que escreveu 530 livros e que viveu a vida numa simplicidade total, que tinha uma doçura ao falar e que veio trazer uma mensagem para nós. Olha, amigas estrelas, quando tem espiritualidade da doutrina de Kardec em algum lugar no mundo, ela é resultado dos livros de Allan Kardec e Chico Xavier. Sabe por quê? Porque depois que Allan Kardec desencarnou e reencarnou aqui no Brasil, como Chico Xavier, com eles vieram 33 milhões de almas que eram franceses e que já estavam praticando a doutrina, reencarnaram aqui no Brasil. Aonde tem a doutrina no mundo, ela saiu daqui do Brasil, por Chico Xavier. Teve uma época que eu contei a história do Valdo Vieira, né? Que o Valdo Vieira esteve com o Chico em Nova York. E isso foi em 1966, mas um pouquinho antes disso, ali para 1950, 55, o Chico Xavier foi perguntado por uma organização americana se eles poderiam publicar todos os livros da doutrina espírita nos Estados Unidos. Mas a Federação Brasileira não liberou. Então, às vezes, você vê um ou outro que de repente não quer participar da Federação Espírita porque as pessoas têm opinião e têm livre-arbítrio, às vezes ainda é mágoa desse momento. Vocês têm ideia do que teria progredido a doutrina, como nós seríamos mais educados, né, dentro de uma ética, dentro de uma troca de afeto, de prosperidade, de caridade, se já tivesse também, porque imitaram tanto os Estados Unidos, que se viesse de lá dizendo que a doutrina era de lá, para a gente não ia fazer a menor diferença. Mas não foi permitida a publicação dos livros lá nos Estados Unidos, pela federação. O Emmanuel concordou, Chico Xavier concordou e André Luiz, também responsável por muitos livros publicados, psicografados pelo Chico Xavier, também tinha autorizado, e aí a federação não autorizou. Mas ele é aquele que é a persona da doutrina, porque ele aplicou. Não é que ele morava nababescamente, era milionário e morava, entendeu, numa mansão. Não. A vida inteira ele teve um caixote como o criado mudo dele. O dia que tiraram, colocaram um criado mudo, ele falou: o que aconteceu? Eu saí e voltei, cadê o meu caixote? Porque ele queria mostrar para o mundo, aplicar, é a gente ter compaixão pelo outro, é fazer caridade. Gente, a vida sem caridade, se você passar pela vida e você não tiver compaixão, não tiver caridade, você fala assim: eu não vou dar nada. Eu vivo dando doces, balas e às vezes é uma pessoa que eu vejo que precisa no semáforo. Eles estão agora com cartaz dizendo: eu estou passando fome. Às vezes eu dou comida. A alegria de compartilhar a prosperidade que Deus te deu com as pessoas, eu compartilho com as pessoas, com os animais, todas as pessoas que estão à minha volta. É nossa obrigação como cidadão. Então, assim, se o Chico Xavier abriu mão de tudo para obras assistenciais, e até hoje todos os direitos autorais dos livros vão para a federação, vão para obras assistenciais, por que nós não vamos fazer nada? Sabe? E às vezes algumas pessoas que eu conheço criticam muito o judaísmo, criticam os judeus. Vocês sabiam que o judeu, ele é um grande colaborador? Você tem o Hospital Albert Einstein, cada vez que passa um patrício lá, um judeu, ele deixa uma quantidade imensa de dinheiro para que melhore a tecnologia. E o Hospital Albert Einstein atende gratuitamente as crianças de toda a comunidade Paraisópolis, as comunidades Morro da Lua, as comunidades que tem em volta, que cercam o Morumbi. Eu moro no Morumbi.
eles até uma determinada idade, crianças até uma determinada idade, eles fazem cirurgia de correção de estrabismo, catarata, garganta, transplante de órgãos, tudo pelo Hospital Albert Einstein. Isso é caridade. Não importa qual seja a sua religião, que você acredita em que você acredita. Ah, eu só acredito em gnomo. Tudo bem, mas você faz caridade, né? Qual é a parte que Jesus falou para você de amor ao próximo que você ainda não entendeu? Então a gente tem que começar a prestar atenção. O Colégio Porto Seguro. Colégio Porto Seguro tinha algumas classes que dava aula no período da tarde. O Colégio Porto Seguro, vocês sabem, é um dos os colégios de renome, onde estudam os mais ricos do Morumbi. Tem outras escolas que são bilíngues lá no Morumbi. Então, o Porto Seguro, que é uma escola alemã, tem lá todas as crianças da Paraisópolis e que mostrarem a renda, a mãe estiver trabalhando, tá? Estudam no Porto Seguro. É a contribuição que eles dão para a nossa sociedade. É maravilhoso, isso é lindo. Eu tiro o chapéu. Ano passado eles compraram um prédio inteiro, deve ter umas 50 salas lá no Morumbi. Era um prédio que era de uma instituição do governo. Eu não sei o que eles fizeram, mas virou uma escola inteira para as comunidades do Morumbi. Então eu pergunto, amiga Estrela, amigo Solar, e você, o que é que você faz? Como é que você compartilha a abundância que Deus te deu e que te dá todos os dias? A gente tem que fazer caridade, gente. Então, hoje, fazer caridade também é você passar álcool nas mãos, usar máscara, procurar deixar o ambiente arejado. A pandemia não acabou. Então, você veja, o Chico Xavier, ele é um exemplo em muitas coisas. A vida toda dele é um exemplo. Mas tem um dado, eu sempre conto uma historinha do Chico Xavier, porque a gente fica tão saudoso de alguém que foi um ícone tão impressionante na face da Terra, sabe? E eu contei a historinha quando ele foi o mendigo em Nova York. Para quem não viu, está no meu penúltimo 2 programas atrás, eu falo quando o Chico Xavier foi um mendigo em Nova York. Ele teve alguns problemas para voltar para o Brasil, e quando ele conseguiu chegar aqui no Brasil, em 1966, ele volta e encontra todos os amigos aqui que eram da doutrina espírita. Ele fica muito feliz. A hora que ele desce do avião, ele faz um ato tão original, que depois foi copiado pelos papas e alguns líderes. Ele beija o chão do Brasil, tão feliz que ele estava por voltar ao Brasil. Então você fala assim, né, onde é que surgiu, né? O ato original foi dele. Então, a importância que tem as pessoas conhecerem as histórias de um brasileiro que dedicou a vida inteira. O Papa reverenciou o Chico Xavier, todas as doutrinas evangélicas, todos aqueles que entendem o quanto é importante a gente tirar a dor do outro, sabe? A gente vira Deus naquele segundo em que você tira a fome de uma pessoa. A pessoa agradece tanto. Um dia eu fui tomar um passe num centro espírita do Dr. Camura, que ficava na Vila Guilherme, com a dona Guiomar. Ele fazia cirurgias espirituais, era um fenômeno. Ele era um pedreiro. Quando a dona Guiomar localizou que ele tinha mediunidade, mãos de cura, e ela vidência. Ela enxergava todos os órgãos dentro de uma pessoa. E aí um dia eu cheguei lá para tomar passe, aí eles disseram para mim, hoje você não precisaria nem ter vindo tomar passe. Aí eu falei, ah, é? Por quê? Ele falou assim, porque aquela pessoa que você ajudou no farol te abençoou tanto, desejou tantas bênçãos para você, que hoje você não precisaria nem tomar passe. Então, às vezes, a gente passa pelas pessoas pedindo uma ajuda, alguém que pede uma palavra sua, e às vezes a gente se nega, porque a gente não sabe, a gente fica desconfiado, mas a gente tem que sentir. Sentir quando a gente pode ser importante para o outro. Sentir quando você pode dar, de tanto amor que você recebe, de tanta saúde que você tem, você pode dar um pouquinho do seu tempo para o outro, um pouquinho da tua prosperidade. Eu vejo tanta gente que nem pode tanto e ajuda tanto. Então, assim, ajudar o outro é você ser a imagem e semelhança de Deus. É isso que é ser a imagem e semelhança de Deus, né? Então, quando eu venho conversar com vocês sobre
Chico Xavier, sobre as coisas que nós precisamos fazer aqui, eu lembro das pessoas que já fizeram. Os gestos das pessoas, as pessoas que tentaram, nem todos conseguiram. A gente tem os descaminhos, a gente dá umas escorregadas, depois a gente volta, mas o que é mais lindo na doutrina é que diz o seguinte: não importa quantas vezes você escorrega, o que importa é quantas vezes você levanta e vai em frente e continua. Você tem decepção no trabalho, decepção no amor, decepção com o amigo, decepção com a família, decepção com o filho, e você não se renova todos os dias? E é assim. Mesmo assim, você não deixa de amar essas pessoas e não deixa de querer ser melhor e ser exemplo. Porque mais do que 1000 palavras, é um exemplo que a gente dá. E aí você vê os teus, às vezes, repetindo os teus feitos. E você vê que você teve uma ressonância dentro daquela alma, daquele ser, daquela pessoa. Isso é tão maravilhoso. Eu lembro que eu conheci o Luiz Gasparetto em 1989, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos. Eu tinha uma amiga que trabalhava lá no Gasparetto Spiritual Center de Los Angeles. Ele fundou, lá em Los Angeles, um braço da espiritualidade, um braço da doutrina, né? E durou muitos anos. E muitas pessoas se serviram do Gasparetto Spiritual Center. Uma vez eu cheguei, depois eu encontrei com ele de novo em 1990. Em 1991, eu cheguei de surpresa nos Estados Unidos, liguei para minha amiga e falei, dá para ir? Ela falou, vem. E aí eles estavam preparando tudo para dar de Natal. Eles passavam a lista no Gasparetto Spiritual Center, nas igrejas. Eles pegavam umas listas de crianças que era para fazer doação. E quando eu cheguei lá, não tinha nenhuma lista para mim, porque eu cheguei muito próximo do Natal. Eu cheguei tipo dia 23. Então não tinha mais nenhuma lista para mim. E nós fomos a uma casa de uma família mexicana. E quando nós chegamos lá, eles estavam esperando a comida, porque não tinha. Eles estavam com um ossobuco, fervendo, para tentar fazer uma sopa para servir como ceia de Natal. E aí eu cheguei com um saquinho de algumas coisas que eu tinha que dar para alguma criança que chegasse. E chegou também uma família. Chegou do México, tinham conseguido passar a fronteira. Aquelas histórias que vocês conhecem. E eu fui dar os brinquedinhos para um dos meninos. E aí o menininho estava tímido, dei os brinquedinhos para ele, e daí eu perguntei, como é seu nome? Eu fico emocionada até hoje quando eu lembro. Ele disse, meu nome é Jesus. Ele chamava Jesus, o menininho. E nunca mais eu esqueci disso. Foi um Natal incrível que eu passei na minha vida. Por quê? Porque marca a alma da gente quando você vê os recados que o mundo espiritual te manda. Não é? Aquela noite era toda uma noite de Natal, era a noite do dia 24. Então, não importa as confusões de datas, né? Importa o gesto que você faz, o que você traz no seu coração. É isso que importa. Então, amigas estrelas, amigos interestelares, vamos fazer algumas coisas, vamos compartilhar esse programa com as pessoas, deixa as pessoas se inscreverem no canal, que cada vez que essa palavra chegar em alguém, numa alma de alguém que precisa de uma palavra, que precisa recomeçar, que precisa ter fé, que precisa, assim, reencontrar um sentido na vida, a gente consegue tocar o coração de alguém, porque quando a gente faz o programa, a gente abre o portal, a gente não está aqui sozinho. Todos os nossos amigos espirituais, nossos e de vocês, estão a postos, esperando para tocar em alguma coisa na sua mente, que alguma palavra toque no seu coração, para que você procure ser uma pessoa melhor. Saia de qualquer descaminho. E Chico Xavier disse assim, as pessoas que me procuram porque têm muita saudade de Jesus. E isso é lindo. Então, eu desejo que no dia de hoje, o Deus que habita em mim abençoe o Deus que habita em vocês. E que vocês tomem cuidado. Lavem as mãos, coloquem máscara. Tomem a vacina. Andem em ambientes ventilados. O Deus que habita em mim abençoa o Deus que habita em vocês. Foi uma alegria estar aqui. Namastê.